O amor é como a névoa matinal que envolve as montanhas, suave, sereno e com uma aparente eternidade. Ele nos envolve com seu calor, nos faz sentir protegidos, como se nunca fosse desaparecer. Mas, assim como a névoa, à medida que o sol sobe no céu, seu brilho a dissipa lentamente, revelando a solidez da pedra nua que sempre esteve ali, oculta sob seu véu. Por que o amor muda? Porque alguém que um dia te olhou com ternura e ilusão começa de repente a desviar o olhar com uma fria indiferença? A impermanência é uma das verdades fundamentais da existência humana. Tudo, absolutamente tudo, está em constante transformação. Os pensamentos, as emoções, as relações e até os laços mais profundos. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, falava da natureza dual do amor e da alma humana, explicando que, em nossas relações, refletimos não apenas o que amamos no outro, mas também o que tememos perder. Assim como um rio flui sem se prender às margens que o contém, o coração humano transita de um estado a outro sem aviso prévio. E quando alguém deixa de te amar, não o anuncia com grandes declarações ou discursos dramáticos. Não é um trovão repentino que sacode o chão, mas sim uma mudança sutil, porém profunda. Há dois sinais silenciosos, dois atos quase imperceptíveis a olho nu, que marcam o fim do que um dia foi. Para entendê-los, vamos viajar por uma história, uma parábola sobre o amor, a perda e a sabedoria de deixar ir. Mas antes, se você está interessado em crescimento pessoal e no entendimento da psique humana sob a perspectiva de Jung, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Agora, vamos começar. Havia uma vez um viajante, um homem de espírito inquieto e mente reflexiva. Ele passava seus dias tentando entender os mistérios do coração. Havia sentido o amor, deixara-se envolver por seu calor e, por um tempo, acreditou em sua eternidade. Mas um dia, a pessoa que ele amava, aquela que um dia entrelaçou os dedos nos dele com uma certeza inabalável, começou a mudar. No início, os sinais eram quase imperceptíveis, como a primeira folha que cai de uma árvore quando o outono mal se insinua no ar. Mas com o tempo, essas pequenas mudanças tornaram-se inevitáveis. As conversas encurtaram-se, os olhares deixaram de se sustentar, e o silêncio entre eles já não era mais um refúgio compartilhado, mas um abismo que os separava. Afligido pela incerteza, o viajante buscou respostas. Decidiu visitar um velho monge que vivia no topo das montanhas. Um homem cuja presença evocava a quietude de um lago profundo, sereno e sábio. "Mestre", disse o viajante com voz inquieta, "temo que o amor esteja escapando das minhas mãos. Aquela que um dia caminhou ao meu lado, agora caminha à minha frente, distante, indiferente. Devo segui-la ou deixá-la ir? O que fiz de errado?" O monge fechou os olhos por um instante, como se naquele breve silêncio tecesse a resposta em sua mente. Então, falou com calma. Quando o amor se desvanece, não o faz de uma vez, nem se dissolve como fumaça ao vento. Ele se retira como a maré que se afasta da costa, deixando exposta a areia que sempre esteve ali. Há dois sinais inequívocos de que alguém deixou de amar. Se você observar com atenção, irá vê-los. O monge conduziu o viajante até um pequeno jardim, onde uma árvore alta e frondosa estendia seus galhos, projetando uma sombra tranquila. Um pequeno pássaro descansava em seus ramos, cantando com alegria. "Olhe este pássaro", disse o monge. O viajante assentiu. Então, o velho monge agitou suavemente a mão no ar. O movimento, quase imperceptível, perturbou a quietude do momento. O pássaro, sentindo a menor ameaça, alçou o vôo e desapareceu no céu. "O amor", continuou o monge, "é como este pássaro. Quando se sente seguro e em paz, ele fica, canta e transforma sua presença em seu lar. Mas quando deixa de se sentir seguro, quando não encontra mais razões para ficar, ele se afasta. No início, a distância é sutil. Ele não vai mais se sentar tão perto de você, sua risada não será tão livre, e suas palavras,
Em vez de fluírem como um rio inesgotável, cairão como as últimas gotas de um jarro vazio. O viajante franziu o senho e perguntou com um fio de esperança na voz: "Mas por que ela não me diz isso?" Sua mente estava presa em um turbilhão de perguntas. Seu coração ainda ansiava por uma resposta que lhe trouxesse consolo. "Por quê?" perguntou com a voz entrecortada. "Por que as pessoas se afastam em silêncio em vez de serem honestas? Por que não simplesmente dizer a verdade e enfrentar o que sentem?" O monge sorriu com suavidade, um sorriso carregado de compreensão e da sabedoria de quem viu o ciclo do amor se repetir inúmeras vezes. "Porque elas mesmas ainda não descobriram a verdade", respondeu com serenidade. "O amor não é um fogo que se apaga de repente, não se extingue com uma única rajada de vento. É uma brasa que se consome lentamente, brilhando menos a cada dia, até que finalmente deixa de brilhar." O viajante sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Havia sentido em sua própria pele como o calor de um olhar se tornava distante, como as carícias viravam lembranças em vez de promessas. "Então, quer dizer que ninguém deixa de amar de um dia para o outro?" perguntou com um fio de esperança na voz. O monge balançou a cabeça. "Não, meu filho, ninguém acorda uma manhã e decide deixar de amar. Não é uma decisão repentina. É uma jornada silenciosa, um caminho que o coração começa a percorrer nas sombras enquanto o corpo ainda permanece. E nesse processo há sinais, sinais que nos alertam do inevitável, se aprendermos a enxergá-los." O viajante baixou o olhar, sentindo o peito oprimido pelo peso daquelas palavras. "Então o que devo fazer?" sussurrou como se temesse a resposta. "Devo correr atrás dela, pedir que fique?" O monge o olhou com compaixão, mas sua voz não deixou espaço para dúvidas. "Diga-me, viajante, você tentaria agarrar com as mãos o vento que se afasta? Pediria a um rio que parasse seu curso? Imploraria a uma árvore que segurasse suas folhas quando elas já começaram a cair?" O viajante engoliu em seco, sem saber o que responder. "Não", continuou o monge. "Quando o amor se retira, você não deve persegui-lo, não deve agarrá-lo nem implorar para que fique, porque o amor que é forçado a permanecer deixa de ser amor e se torna um prisioneiro, um amor trancado na jaula do medo, da rotina, da obrigação. Isso não é amor verdadeiro, é apenas uma sombra do que um dia foi." O viajante suspirou, sentindo o peso daquelas palavras se assentar em seu interior, mas ainda não estava satisfeito. Havia entendido o primeiro sinal, mas sentia que faltava algo mais. "Mestre", disse com a voz trêmula, "e qual é o segundo sinal? O que mais as pessoas fazem quando o amor se desvanece?" O monge levantou-se com tranquilidade e indicou que o seguisse. Caminharam mais fundo no jardim até chegarem a um lago de água cristalina. A superfície refletia o céu, as nuvens que passavam lentamente, as árvores que balançavam com o vento. Tudo estava em perfeita harmonia. "Olhe a água", disse o monge. O viajante se inclinou e observou seu reflexo. Era ele, mas ao mesmo tempo não era. Via-se com a mesma forma, mas seus olhos carregavam tristeza, sua expressão havia mudado. "Agora observe com atenção", disse o monge em voz baixa. Ele pegou uma pequena pedra e a deixou cair no lago. No instante em que a pedra tocou a superfície, a água se agitou. O reflexo do viajante se fragmentou em 1000 pedaços. O que antes era claro e familiar tornou-se algo borrado, distorcido, irreconhecível. "Quando alguém deixa de te amar", sussurrou o monge, "não apenas retira sua presença, eles também mudam. A pessoa que costumava rir contigo, que buscava tua companhia, que encontrava em ti um refúgio, já não é a mesma. O rosto pode ser igual, mas o coração está em outro lugar." O viajante sentiu um nó na garganta. "Mas como? Como é possível que alguém que te amou se transforme tanto?" O monge sustentou seu olhar com paciência infinita e respondeu com voz serena. "Porque o amor é identidade.
quando duas pessoas se amam, suas almas se entrelaçam, como dois árvores que crescem juntos, compartilhando o mesmo solo, bebendo da mesma chuva. Mas quando o amor se desvanece, essas raízes se separam, buscam outro lugar para se agarrar. E então, a pessoa que você conhecia desaparece. O que você chora não é apenas a perda do amor, mas a perda da pessoa que ela um dia foi. O viajante sentiu seu coração se partir naquele instante. Lágrimas silenciosas se acumularam em seus olhos. Então, o que se deve fazer quando isso acontece? Como se sobrevive a uma perda assim? O monge respirou fundo e deixou o ar escapar com uma paz absoluta. Não faça nada, disse com voz suave. Não tente mudar o que não pode ser mudado. Aceite que o amor, assim como as estações, deve se transformar. Não persiga o que já se foi, não chore o que já mudou. O viajante olhou para o lago. As ondas que a pedra havia criado começaram a desaparecer, e aos poucos o reflexo voltou a ficar nítido e sereno. Olhe a água, disse o monge. Quando as ondas se dissipam, a verdade se revela. O viajante, com a voz trêmula, perguntou: E qual é a verdade? O monge sorriu, seus olhos refletindo a sabedoria de quem compreendeu o mistério do amor e da vida. A verdade é esta: o amor nunca te pertenceu. Nunca pertenceu. É um visitante. Chega à tua vida, te transforma, te enche de luz, mas não é teu. E quando ele se vai, não deves te agarrar. Em vez disso, incline-se diante dele. Agradeça pelo tempo que passou contigo e deixe-o ir, como a última folha no outono. O viajante olhou o lago mais uma vez e pela primeira vez compreendeu. O amor não se perde, apenas muda de forma. Sua maior lição não está em se agarrar, mas em aprender a soltar. Naquela noite, o viajante dormiu no monastério. Em seus sonhos, viu um caminho se estendendo à sua frente, longo, sinuoso, cruzando vales de lembranças e montanhas de anseios. Mas à medida que avançava, percebeu que cada passo era mais leve que o anterior, porque agora sabia que o amor, no final, não é algo que se possa possuir. É um presente que a vida nos dá por um tempo e que devemos aprender a soltar quando chega a hora. O viajante permaneceu em silêncio por um momento, observando o reflexo na água. Não podia negar que seu coração ainda doía, que o vazio dentro dele ainda estava presente. Mas algo havia mudado. Seu sofrimento já não o consumia da mesma forma. A ferida ainda estava lá, mas o peso era diferente. Não era que a perda tivesse desaparecido, nem que a dor de ter sido deixado para trás tivesse se evaporado. O que havia se transformado era sua maneira de perceber o amor. Pela primeira vez, ele entendeu que o amor não era um objeto que pudesse possuir, algo que pudesse segurar entre as mãos e reivindicar como seu. Não era uma posse, não era uma garantia. O amor era um viajante, um rio em constante movimento, um pássaro que pousava em sua janela por um tempo antes de abrir as asas e desaparecer no horizonte. Então, lembrou-se das palavras do monge, de como ele descreveu o amor como algo que flui, que muda, que nunca é estático. E naquele momento sua mente evocou outra lição, uma que vinha das profundezas da psicologia. Carl Jung falava do processo de individuação, o caminho para o autoconhecimento, a integração de nossa sombra, a compreensão de que muitas vezes projetamos nos outros nossas próprias necessidades e carências. O amor, entendeu o viajante, havia sido seu espelho. Aquela pessoa que ele tanto amara, que agora era uma lembrança, não era apenas um ser externo. Era um reflexo de algo dentro dele, uma parte de sua própria alma que encontrou eco na outra pessoa. Mas agora esse reflexo havia se quebrado, e isso o levou a uma pergunta ainda mais profunda. Ele realmente havia perdido alguém? Ou apenas estava enfrentando sua própria resistência à mudança? Foi então que compreendeu a raiz de seu sofrimento. As tradições ancestrais falam de dukkha, a causa do sofrimento humano. Não sofremos porque as coisas mudam,
mas porque nos agarramos ao que, por sua própria natureza, está destinado a mudar. Queremos permanência em um mundo onde nada é permanente. Buscamos estabilidade em um universo onde tudo se move, onde cada segundo que passa é diferente do anterior. E essa é a verdadeira razão pela qual perder o amor dói tanto, porque acreditamos que perdemos algo que deveria durar para sempre. Mas a verdade é que o amor nunca foi nosso para perdê-lo. Os dois sinais da partida do amor, seu afastamento silencioso e sua transformação em alguém diferente, não são traições, não são atos de maldade, são simplesmente a dança natural da vida. Quando o amor se desvanece, as pessoas deixam de se aproximar. Suas palavras tornam-se escassas, suas risadas não são mais compartilhadas com a mesma cumplicidade, sua presença vira um eco, um fantasma que ainda ronda, mas que já não está realmente lá. E, no entanto, nesse dor há sabedoria. Porque o amor não é apenas uma palavra ou uma promessa gravada em pedra. O amor é ação, é presença, é energia compartilhada. E quando alguém se afasta, quando seu coração já não se inclina para o teu, não é um castigo, não é uma injustiça. É uma verdade. Porque o amor não pode existir onde a presença está ausente. Se alguém não deseja mais compartilhar seu tempo, seu espaço, sua essência contigo, significa que sua alma tomou outro rumo. Mas aqui está algo que muitos não entendem. Esse afastamento é um presente. É a vida sussurrando, deixe ir. É o universo te mostrando com absoluta clareza que o amor não pode ser forçado, não pode ser exigido, não pode ser implorado. Se alguém não te oferece mais sua presença, não o persiga. Em vez disso, volte-se para si mesmo. Sente-se com sua dor. Não a evite, não tente se distrair com barulho, com distrações, com falsas esperanças. Observe-a, escute-a, compreenda-a, porque só quando você tiver a coragem de fazer isso, começará a se curar. E então vem o segundo sinal. A distância dói, sim, mas a mudança dói ainda mais. Porque um dia, a pessoa que te amou, aquela que te entendia com um só olhar, que podia ler tua alma apenas ouvindo tua voz, começa a parecer um estranho. Sua risada já não é a mesma, suas palavras soam diferentes, seu jeito de andar, sua forma de olhar o mundo, tudo mudou. Por que isso acontece? Porque o amor nos transforma. Quando duas pessoas se amam, não apenas compartilham momentos, elas compartilham visões, pensamentos, experiências, moldam-se mutuamente, crescem juntas como dois árvores cujas raízes se entrelaçam sob a terra. Mas quando o amor se desvanece, essas raízes começam a se desenredar. Cada um volta a ser quem era antes, ou talvez se torne alguém completamente diferente. E isso, no fundo, é o que mais custa aceitar. Não apenas perdemos o amor, perdemos a pessoa que um dia conhecemos. Mas será que realmente a perdemos? Ou estamos apenas enfrentando a verdade de que nunca possuímos ninguém? Porque o amor não é posse. O amor é liberdade. E liberdade significa aceitar que às vezes o amor se vai. Não porque tenha falhado, não porque tenha sido uma mentira, mas porque cumpriu seu propósito. Então, como se libera o amor quando ele já não deseja ficar? Primeiro, honre o que foi. Em vez de se agarrar à perda, lembre-se da beleza do que existiu. Agradeça pelos momentos compartilhados porque eles foram reais. Segundo, não persiga o pássaro. Se alguém retirou seu amor, deixe-o ir. Persegui-lo só prolongará seu sofrimento. Terceiro, liberte o apego, mas não o amor. Amar não significa possuir, não significa reter. Você pode continuar amando alguém e ainda assim deixá-lo ir, porque o amor verdadeiro não exige, não aprisiona. Quarto, volte-se para si mesmo. Muitas vezes, quando sofremos pela perda do amor, buscamos respostas na outra pessoa. Mas a verdadeira resposta está dentro de nós. Carl Jung dizia que o que negamos nos controla, mas o que aceitamos nos transforma. Então, em vez de resistir à mudança, flua com ela. Porque o amor, o verdadeiro amor, nunca se perde. Ele apenas muda de forma.
E sua maior lição não está em se agarrar, mas em aprender a soltar. Quando você finalmente compreender isso, cada passo que der será mais leve que o anterior. E quando olhar para trás, não verá um vazio. Verá um caminho, um que te levou, sem que você soubesse, de volta a si mesmo. Ao longo de nossa vida, quando o amor nos deixa, experimentamos uma sensação de vazio difícil de descrever com palavras. Sentimos que algo se quebrou dentro de nós, que perdemos uma parte de nossa essência, como se a pessoa que se foi tivesse levado consigo algo insubstituível, deixando-nos em um estado de carência que parece impossível de preencher. Mas essa percepção é apenas uma ilusão criada por nossa própria mente, uma armadilha do ego que nos faz acreditar que dependemos do outro para nos sentirmos inteiros. A verdade é que você continua completo, porque nunca deixou de estar. O amor nunca veio para te completar, porque você nunca esteve incompleto. O que ele fez foi refletir uma parte de você que já existia no fundo da tua alma, mas que talvez você nunca tivesse reconhecido por si mesmo. O amor é um espelho que nos mostra o que carregamos dentro de nós, o que buscamos, o que desejamos. Quando amamos alguém, não amamos apenas essa pessoa, mas também a imagem de nós mesmos que vemos refletida em seus olhos, a versão de nós que emerge em sua presença. Mas essa luz nunca foi emprestada, nunca nos foi dada de fora. Ela sempre esteve aí, dentro de nós, esperando para ser descoberta. Carl Jung falava do processo de individuação como o caminho para a integração de todas as nossas partes, incluindo aquelas que projetamos nos outros. Muitas vezes, o amor é apenas uma projeção de nossas próprias sombras e luzes sobre o outro. Idealizamos, construímos expectativas, colocamos na outra pessoa o significado de nossa felicidade. E quando essa pessoa se vai, sentimos que ela nos roubou algo vital. Mas, na realidade, o que desapareceu foi o reflexo, não a luz original que o gerou. O que realmente perdemos quando o amor se vai não é o outro, mas a versão de nós mesmos que construímos através dessa relação. E, no entanto, essa versão de nós ainda existe, não desapareceu. Ela mudou, evoluiu, aprendeu. No fim de sua jornada, o viajante chegou à margem de um grande rio, parou na beira e observou o fluxo incessante da água, o movimento constante, a forma como o rio nunca parava, nunca permanecia igual. Viu como as correntes avançavam, como a água que em um momento estava diante dele, no seguinte já havia seguido seu curso, levada pela força invisível do tempo. E naquele instante, enquanto contemplava o fluir do rio, entendeu algo que até então não conseguira ver com clareza. O amor nunca havia desaparecido, não tinha se dissipado, não fora arrancado de sua vida, não morrera no vazio da perda. Ele simplesmente se transformara em algo mais. A conexão que um dia existiu entre ele e aquela pessoa não se desfez no nada. Não foi um erro, nem uma perda sem sentido. Tornou-se uma lição, uma lembrança, uma peça fundamental de seu próprio crescimento. Ele compreendeu que o amor, mesmo quando se vai, nunca nos deixa iguais. Ele nos molda, nos muda, nos ensina, nos transforma em quem estamos destinados a ser. O amor não o abandonara, apenas mudara de forma. Por muito tempo, ele acreditara que o amor existia apenas no olhar da outra pessoa, em sua voz, em sua risada, em sua presença ao seu lado. Mas agora, via com clareza que o amor não se extinguira, não desaparecera, apenas migrara de lugar. O amor que antes vivia nos olhos de outro, agora vivia em seu próprio olhar. O amor que antes buscava fora, agora encontrava dentro de si mesmo. O amor não morrera, apenas seguira seu curso, como tudo na vida deve fazer. Com essa compreensão, o viajante não chorou. Não sentiu desespero, nem vazio, nem a necessidade de se agarrar ao que já não estava. Não se lamentou pelo que perdeu, nem se castigou com perguntas sem resposta. Em vez disso, inclinou a cabeça. Mas não em sinal de derrota, não diante da ausência, não diante da dor.
ele se inclinou diante do amor em si, em todas as suas formas. O amor que chega e o amor que se vai. O amor que cresce e o amor que muda. O amor que ilumina e o amor que nos obriga a aprender. O amor que se sente na presença do outro e o amor que encontramos na profundidade de nossa própria alma. O amor nunca se perde. Ele apenas muda de forma, apenas se move, como o rio que flui sem jamais parar. E então, com o coração leve, o viajante deu um passo à frente e continuou caminhando. Mas desta vez, não caminhava em busca do amor. Não avançava com a esperança de encontrar alguém que preenchesse seu vazio. Não tentava recuperar o que o passado lhe tirara. Desta vez, caminhava com aceitação, com gratidão, com a certeza de que o amor nunca fora algo externo, nunca fora algo que pudesse possuir ou perder. Sempre estivera lá, dentro dele, esperando para ser reconhecido. E assim, entendendo finalmente que o amor não se agarra, mas se honra, não se retém, mas se deixa fluir, o viajante seguiu seu caminho. Embora não soubesse para onde aquele sendero o levaria, pela primeira vez em sua vida, avançou com a certeza de que o amor nunca o abandonara. Ele apenas tomara uma nova forma. E dentro dele, no fundo de seu ser, o amor continuava brilhando. O viajante seguiu seu caminho com uma nova sensação no peito, algo que nunca antes experimentara com tanta clareza. Não era a alegria em sua forma mais simples, nem a ausência total de tristeza. Era algo mais profundo, mais sereno, uma paz que não vinha de obter respostas definitivas, mas de ter parado de fazer as perguntas erradas. Por tanto tempo, ele tentara entender por que o amor se vai, por que as pessoas mudam, por que os laços que pareciam inquebrantáveis acabam se dissolvendo como a névoa com a chegada do sol. Agora entendia que essas perguntas nunca tiveram uma resposta fixa, porque se baseavam na ideia errada de que o amor deveria permanecer estático, de que deveria ser algo que ele pudesse controlar ou possuir. Mas o amor, como tudo na existência, é movimento, é transformação. Não se pode agarrá-lo, não se pode contê-lo nas mãos, como quem segura a areia. Tentar isso só gera sofrimento. O vento soprava suavemente entre as árvores, enquanto o viajante descia por um sendeiro coberto de folhas caídas. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, e pela primeira vez em muito tempo, isso não o inquietava. Sentia que não precisava ter todas as respostas, porque já não buscava nada fora de si mesmo. O que ele um dia acreditou ter perdido, carregava consigo. Ao chegar a um claro no bosque, ele parou por um momento. Diante dele, um pequeno lago refletia o céu com uma perfeição quase irreal. A superfície era tão clara que parecia um espelho, como se a água não estivesse ali, mas fosse uma extensão infinita do céu acima de sua cabeça. Ele se aproximou com passos lentos e se inclinou sobre a água, observando seu reflexo. Por muito tempo, aquele reflexo lhe parecera incompleto. Ele sentia que faltava algo, que havia um vazio em seu interior que só poderia ser preenchido por outra pessoa, por outro amor, por outra presença. Mas naquele momento, enquanto olhava a imagem de si mesmo no lago, viu algo diferente. Não viu um homem quebrado, não viu alguém que fora deixado para trás, não viu uma pessoa incompleta, viu alguém que havia mudado. O amor o transformara, embora não da maneira que ele esperava. Não era a transformação que vem de se agarrar a alguém, de construir um futuro compartilhado, de se fundir com outra alma. Era a transformação que só pode vir da perda, do desapego, do aprendizado silencioso que acontece quando se solta o que não pode ficar. Carl Jung dizia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo nossa vida, e nós o chamaremos de destino. E naquele momento, o viajante compreendeu que, por muito tempo, vivera sob a ilusão de que sua felicidade dependia de algo externo, de alguém mais, de um amor que pudesse se sustentar no tempo sem mudanças ou alterações. Mas essa ideia não passava de uma projeção de sua própria mente, um reflexo de seus medos mais profundos, de sua incapacidade de enfrentar seu próprio ser
sem a validação de outro. A pessoa que ele amara não era a fonte de seu amor, apenas o canal pelo qual ele aprendera a reconhecê-lo. E agora, pela primeira vez, ele via a verdade com total clareza. O amor não se encontra no outro, ele se descobre em si mesmo. O vento agitou levemente a superfície da água, e seu reflexo se distorcionou por um instante. Ele sorriu. Não porque se sentisse vitorioso, nem porque tivesse encontrado um segredo que os outros desconheciam, mas porque, pela primeira vez, não se incomodou com a mudança de seu reflexo. Porque a vida é mudança, porque o amor é mudança, porque tudo o que nos acontece, até a dor, até a perda, até os adeus que nunca quisemos dizer, faz parte de um processo maior que nos leva, sem que percebamos, à pessoa que estamos destinados a ser. O viajante se levantou e olhou para o horizonte. Não sabia o que o esperava adiante, não sabia quem encontraria em seu caminho, nem quais experiências o transformariam depois. Mas, pela primeira vez em sua vida, não tinha medo. Porque entendia que o amor não é algo que se busca, nem algo que se retém. É algo que flui através de nós, que nos muda, que nos molda. E quando é o momento, segue seu curso. Não havia mais perguntas, não havia mais resistência. Apenas restava caminhar. E o viajante o fez, sem olhar para trás, sem esperar nada mais, porque sabia que o amor, em todas as suas formas, sempre encontraria o caminho de volta a ele. O viajante continuou seu caminho com a sensação de ter soltado um peso que carregava há muito tempo sem perceber. Não era que o amor tivesse se desvanecido, nem que a perda tivesse deixado de existir, mas sua relação com ambas as coisas havia mudado. Pela primeira vez em sua vida, ele avançava sem a necessidade de se agarrar ao passado, sem o impulso de buscar respostas que explicassem o que já não tinha explicação, sem a ansiedade de se perguntar o que poderia ter feito diferente para evitar a distância que inevitavelmente surgira entre ele e a pessoa que amara. Compreendia agora que algumas histórias não estão destinadas a durar para sempre, mas isso não as torna menos valiosas. E algumas pessoas chegam à nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar algo e depois seguir seu próprio caminho. Enquanto caminhava, a natureza ao seu redor parecia acompanhar sua transformação. O vento, antes um murmúrio quase imperceptível, agora parecia uma presença reconfortante, como se o mundo inteiro estivesse sussurrando que tudo estava bem, que a vida era exatamente como deveria ser. As folhas das árvores dançavam suavemente ao seu passo, e o som da água correndo ao longe lembrava uma verdade que ele já não precisava questionar. Tudo flui, tudo muda, nada permanece estático. E nessa constante transformação reside a beleza da existência. Ao chegar a um pequeno riacho, ele parou e se inclinou para mergulhar as mãos na água fria. Sentiu o contraste com sua pele e observou como as gotas escorriam entre seus dedos sem que ele pudesse retê-las. Em outro tempo, essa ideia teria lhe causado angústia, porque por grande parte de sua vida ele tentara segurar tudo o que amava, acreditando que, se o segurasse com força suficiente, poderia evitar que se fosse. Agora compreendia que o amor é como a água. Quanto mais você tenta agarrá-lo, mais rápido ele escapa. Sua beleza não está na permanência, mas em sua capacidade de se mover, de fluir, de se transformar em algo novo sem perder sua essência. Por um momento, sua mente o levou de volta às lembranças da pessoa que fora tão importante para ele. Pensou em sua risada, nas conversas que pareciam não ter fim, na forma como sua presença iluminava até os dias mais cinzentos. Mas desta vez, não sentiu tristeza nem vazio, apenas gratidão. Entendeu que, embora aquela pessoa já não fizesse parte de seu presente, seu amor não fora em vão. Não se dissipara no nada, mas deixara uma marca indelével em seu caminho. O que compartilharam moldara sua forma de ver o mundo, mudara a maneira como ele entendia o amor. E embora o vínculo entre eles já não existisse da mesma forma,
Sua essência ainda vivia nele. Carl Jung falava do amor como um processo de transformação, de projeção e de autoconhecimento. Dizia que o verdadeiro crescimento ocorre quando paramos de buscar nos outros o que sempre esteve dentro de nós e aprendemos a integrar essas partes que projetamos no outro. Agora, o viajante entendia isso com uma clareza absoluta. Por muito tempo, ele acreditara que aquela pessoa lhe dera algo que ele não tinha, que seu amor o tornara mais completo, que sua presença o preenchera com algo que sem ela voltaria a faltar. Mas a verdade era diferente. Aquela pessoa fora apenas um reflexo, um espelho no qual ele pudera ver tudo o que sempre estivera dentro dele, mas que não se atrevera a reconhecer. Ele se levantou com uma sensação de paz que nunca antes experimentara e voltou a caminhar, deixando o riacho para trás, seguindo por um sendeiro que subia suavemente entre árvores altas e frondosas. À medida que subia, sentia que não apenas seu corpo se elevava, mas também sua alma. Já não carregava o peso do passado, já não tinha medo do futuro. Não precisava de certezas, não precisava de promessas. Pela primeira vez, entendia que tudo o que realmente precisava já estava dentro dele. Quando chegou ao topo da colina, o mundo se abriu diante de seus olhos com uma majestade que o deixou sem fôlego. Ao longe, as montanhas se estendiam até tocar o horizonte. O céu era de um azul tão profundo que parecia infinito, e o vento soprava com uma suavidade que não era nem fria, nem quente, apenas perfeita. Ele ficou ali, contemplando a imensidão do paisagem, e naquele instante compreendeu tudo. Não estava sozinho, e nunca estivera. O amor nunca o abandonara, porque o amor nunca fora algo externo, nunca estivera contido em outra pessoa, nunca fora algo que ele pudesse possuir ou perder. Sempre estivera ali, em cada respiração, em cada batida de seu coração, em cada passo que dava, em cada amanhecer e em cada entardecer. Estava na forma como a vida se manifestava em tudo o que o rodeava, no céu acima de sua cabeça, na terra sob seus pés, na brisa que acariciava sua pele, na energia que o impulsionava a seguir adiante. O amor não é algo que se encontra, nem algo que se perde. Não é uma meta a ser alcançada, nem uma recompensa a ser recebida. Não é um vínculo que se agarra, nem uma promessa que se quebra. O amor é o fio invisível que tece a existência, a força que une todas as coisas, a corrente que nunca para de fluir. Com essa compreensão, o viajante respirou fundo e fechou os olhos por um momento. Sentiu o ar encher seus pulmões, o sangue correr por seu corpo, a vida pulsar em cada célula de seu ser. Não havia mais dúvidas, não havia mais resistência, não havia mais luta. E quando abriu os olhos novamente, soube que estava pronto. Não precisava de respostas, porque já não tinha perguntas. Não precisava de certezas, porque fizera as pazes com a incerteza. Não precisava do amor de alguém mais, porque encontrara o amor dentro de si mesmo. Então, com o coração leve e a mente em paz, ele seguiu caminhando. Não porque estivesse buscando algo, mas porque entendia que o próprio viagem era suficiente. Já não se agarrava ao que foi, nem temia o que viria. Simplesmente avançava, livre, em paz, sabendo que o amor em todas as suas formas sempre o acompanharia. O viajante seguiu seu caminho sem olhar para trás, sem a necessidade de se agarrar ao que foi, nem de temer o que viria. Havia compreendido algo que muitos passam a vida inteira tentando descobrir. O amor não é algo que se possui, não é algo que se retém, não é algo que se perde. É um estado, um fluxo, uma energia em constante transformação. Está em cada experiência, em cada conexão, em cada despedida e em cada novo começo. Não se trata de buscá-lo desesperadamente em outra pessoa, nem de lamentá-lo quando se vai, mas de reconhecê-lo em si mesmo e em tudo o que nos rodeia. Na luz do sol que aquece a pele em uma manhã fria, no som do vento balançando as folhas, na risada sincera de um estranho, no olhar compassivo de quem cruza nosso caminho.
O amor não se limita a uma única forma, não é exclusivo de uma única história, é infinito, inesgotável, eterno. Por isso, ao final de sua jornada, o viajante não sentiu tristeza nem vazio. Não havia perdido nada, pelo contrário, ganhara algo que ninguém poderia lhe tirar jamais, a certeza de que o amor não se agarra, não se retém, não se exige. Ele se vive, se sente, se permite ser livre. E quando chega o momento de soltá-lo, não é um fim, mas um convite para seguir em frente com o coração leve e a confiança de que, em sua própria essência, o amor sempre encontra o caminho de volta. Obrigado por me acompanhar até aqui, por compartilhar esta jornada de reflexão e aprendizado. Se esta mensagem ressoou com você, se de alguma forma te ajudou a ver o amor de uma nova perspectiva, te convido a deixar seu comentário e compartilhá-la com alguém que possa precisar. Lembre-se de que cada história, cada despedida, cada encontro é apenas um capítulo dentro de uma viagem muito maior. E nesse viagem, o mais importante não é se agarrar, mas aprender a fluir. Nos vemos no próximo vídeo.